Boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu canal Yeti Bahait. Hoje é dia 10 de dezembro de 2018, são 17 horas e 14 minutos aqui. O que vocês estão vendo aqui são peças do cenário onde todos nós vivemos. O tabuleiro que todos nós estamos e somos pecinhas, parte do jogo. Nada disso nos pertence e nem fora criada para gente ou por gente da gente. Nós temos cenários que nós mesmos já criamos com nossas mãos quando vimos pedreiros e pessoas da massa construindo. Mas os grandes cenários, esses, os principais, são do sistema. Os outros, não muito importantes, secundários, são feitos, criados por todos nós. Nada disso é nosso. Você pode perceber pelos padrões. Cenários. Todos são forrados de historinhas, abarrotados, recheados com muitas historinhas falsas. Tem cenário para tudo, para a história, para a ciência, para o passado, para o bem, para o mal. Tem castelos, tem catedrais, tem cenários divididos pelo tempo, tem as ruínas, todo cenário. Alguns cenários nós não tivemos nem chance de saber como e quando apareceu. Apenas temos as informações pelos livros do sistema que os personagens que ele criou, escreveu. E por causa disso, recebeu certa veracidade, credibilidade. Claro, o sistema dá título aos personagens dele. O sistema dá valor aos personagens dele. O sistema cria e descria, monta e desmonta, tudo para poder nos enganar e nos manter presos neste mundo. Ele é um jogador criativo, rápido, absoluto, poderoso. Tudo parte do cenário para compor suas histórias. Ruínas. E tem muita história. Tem história assombrante, histórias misteriosas, histórias fascinantes, histórias de todo jeito para cada grupo da massa que ele criou. Tudo cenário. Cenários que vemos, tocamos e sentimos, e há os que só ficam no mental, no imaginário. E mesmo aí, nesse ou nesses cenários imaginários que você possa ter, aí mesmo no seu imaginário, no imaginário passado, imaginário presente, imaginário futuro, há os dedos do sistema. Foi o sistema que criou os seus pensamentos, ou que te levou a tê-los, deixou você pensando que eles são seus. Se você ver vídeos antigos, eu já expliquei como acontece. Por exemplo, se eu te falasse agora, pensa numa planta que tem uma luz à noite, fica parecendo uma luz de neon à noite, azul, e ela é transparente, ela pode flutuar, é uma coisa mágica. Pensa em tudo isso que tem no Avatar, no filme Avatar. Você não conseguiria, mas após você ver os filmes e ler e ver as imagens que o sistema te deu e eu falar, você vai conseguir lembrar. Senão você nunca conseguiria imaginar essas coisas. Eu falar, pensa em algo que não existe nada aqui nesse mundo. Você não conseguiria, você levaria muito tempo, porque primeiro sua mente vai tentar achar as referências que o sistema já colocou dentro dela. Então, como é que o sistema te pegou? Usando suas crenças para pegar o seu mental e de todos nós. Se você acompanha meu canal há muito tempo, já deve saber do que me refiro quando falo de crenças e todas essas coisas do sistema. Procure vídeos do meu canal que eu já expliquei sobre isso.
Eu quis dizer aqui, eu nem terminei de escrever, ó, onde vem na cabeça, eu escrevo e depois eu queria dar continuidade. Onde você está aqui nesse mundo parece seguro e único, não? Não, peraí. Eles deixaram você pensar que há ainda um outro lugar além daqui. Então, o sistema te deixou esse lugar aqui, você pensa que ele é único, que ele é divino, que ele é verdadeiro, e ainda te dá um outro local para você pensar que existe. Ele te dá o imaginário, o além daqui, te dá o do espaço, o do universo, o do inferno, o do dentro da Terra, o das estrelas, o do mundo da Lua, né? Que eles falam que tem vida dentro do planeta, assim vai. E ele vai te dando outros locais para encher a sua mente com tudo que ele quer. Mas até esse local do imaginário seu, o sistema manipulou para que você, quando quiser pensar também nesse lugar, você quiser pensar em alguma coisa desse seu imaginário, você vai pensar nos lugares, no jeito, nas pessoas, em tudo que o sistema quer. Você nem vai acessar seu imaginário real. Tudo que você acessa são coisas que você aprendeu no sistema. Pois ele quer colocar tudo dele dentro de você, para que você não acesse ao seu real, a sua verdade, o que você é de fato. O sistema vai te preenchendo dele mesmo, te consumindo, não pela boca. Mas aqui no filme, eu peguei um pedacinho do filme aqui do Prometheus. É desse jeito, ele vai te consumindo, mas você não percebe que está sendo devorado, está sendo roubado desde que nasceu. Ele está tirando o que é verdadeiro nosso, o amor, a essência real nossa, amorosa, está sendo roubado e tudo mais. E ele está entrando, tudo dele está dentro de você. No nosso programa básico, que é aquele que todos nós temos e podemos acessar quando todos nós nascemos, queria ver a árvore, o céu azul, o mar, todas essas cores da natureza, tudo igualmente. Esse cenário básico, né, do verde e tal, que todos nós conseguimos ver igualmente, o sistema colocou as peças dele nesse cenário. E ele construiu um mundo, um filme para a gente vivenciar em cima de tudo isso aqui, para a gente não ficar somente com as coisas do programa básico, porque isso aqui seria bom demais pra gente. E ele quer ter você, ele quer te controlar, ele quer te sugar. Então ele foi criando situações, foi modificando o programa básico como ele pôde. E eu hoje em dia, e há muito tempo atrás, eu falo hoje em dia porque nós não vivemos lá atrás, ele também poderia e pode manipular essas imagens reais do programa básico. Veja como isso aqui já modificou. O programa básico real não tinha nada disso. Vocês sabem o que é um cenário, certo? Um cenário para o teatro. Cenário para shows, para manipular a mente da massa, deixá-la adormecida, mansa. Tem cenários escuros, tenebrosos. Tem cenários de todos jeitos, futurístico, histórico, cenário do passado, futuro. O sistema pode manipular o presente, o passado e o futuro. A linha do tempo. Então você sabe o que é um cenário, só que você não consegue imaginar que você está dentro de um. E você está sendo obrigada a ensinar alguma coisa com a sua naturalidade, sua verdade. Você não é um ator. Você está agindo, ensinando de verdade algo que é de mentira. E só dá prazer aos que estão assistindo, e não é você. Mas ele fez você também gostar de assistir alguma coisa. E alguns de nós, ele fez até que todos esses que ficaram bem manipulados pudessem apostar a favor do mal através de filmes. Vocês já viram muitas vezes meus vídeos dizendo que eles conseguiram fazer as pessoas
apostarem que um mocinho do mal no filme tivesse sucesso. Usando romance, alguma coisa que emocionasse a massa ou que captasse a mente daqueles grupos da massa. Por exemplo, ele coloca uma pessoa que é uma assassina e ele pega um carro e vai salvar a namorada assassina dele, mas eles dois fazem coisas muito lindas quando estão juntos e eles são super legais, muito engraçados, mas eles matam as pessoas, né? E nessa corrida dele para salvar essa namorada assassina dele, que um inimigo dele pegou, ele acaba com o carro dele atropelando outras pessoas, destruindo coisas no seu caminho, e a massa está ali apostando para que ele consiga chegar a tempo para salvar essa sua namorada. Esse é só um pequeno exemplo. Há muitos outros, como eu já falei em vários vídeos meus. Por exemplo, quando eles colocam a massa a gostar de filmes de vampiros. O vampiro é do mal e se apaixona por uma moça humana. Então, ele vai matá-la. Ao sugar, ele vai transformá-la numa vampira. E não tem importância porque eles eram apaixonados. Então, a massa vai aceitar isso. E depois os dois vão sair por aí fazendo a mesma coisa. E a massa que está manipulada para gostar disso vai torcer por eles. Então, o sistema fez com que todos nós gostássemos também de assistir a vida dos outros, ou filmes, cinemas, todas essas coisas em vídeo, livros, são coisas do sistema, ele está nos dando e nós estamos gostando de saber. O que houve com a nossa imaginação? Não conseguimos mais imaginar nada? Bom, não precisávamos dessa imaginação fajuta que o sistema nos dá, toda desproporcional, contorcida, mas a gente não consegue vê-la desse jeito, porque a gente não sabe mais o que é a imaginação verdadeira. A nossa imaginação verdadeira era feita de criatividade mais bela e linda do mundo, porque não tem outra palavra. As palavras também nos foram tiradas, algumas palavras que pudessem referenciar as outras coisas, porque nos tiraram essas outras coisas. Então, eu já falei também em outros vídeos como é a nossa verdadeira criatividade, que essa criatividade que acessamos aqui dentro do sistema é muito michuruca, muito michuruca. A nossa criatividade real é tão grandiosa que o sistema roubou-a de nós e fracionou, e um pedacinho dessa fração é o que ele nos deixa acessar através dele mesmo. Só que ele manipula também essa fração de imaginação, tornando-a do mal com um pouquinho do bem, porque as nossas mentes colapsam, elas se suicidam se tiver somente o mal, porque nós não somos seres do mal. Bom, agora vocês já viram os cenários, existem cenários de todo tipo e vocês já sabem o que é um cenário. Cenários, apenas cenários. Então, se um dia você ouvir eles falarem que algum desses outros grupos nossos, por exemplo, ouvir dizer que islâmicos estão destruindo estruturas imensas de Buda, como já aconteceu de vocês verem essas informações por aí, ou se um dia eles quiserem destruir tudo isso aqui, deixem que destruam. Tudo isso aqui é cenário, não nos apeguemos às coisas do sistema, não são nossas coisas, são deles, da gente deles, dos personagens deles. Deixe que destruam castelos, medievais ou não, deixe que destruam catedrais, mesquitas, deixe que destruam, como é que é o nome daquelas onde vão os judeus? Eu vou ver se eu acho por aqui. Desde que destruam mansões, palácios, museus. Museus é só um local onde eles colocam as mentiras deles para todos nós apreciarmos e pensarmos que estamos diante de... Olha bem esse cenário ridículo aqui, parecendo coisa de história infantil, de cartão. É Moscou. Eu sempre achei muito ridículo. As pessoas acham isso tão lindo, tão histórico, ai, tão cultural. Para mim não passa de um monte de lixo. Tudo isso aqui é lixo dos cenários. Olha bem essas estruturas ridículas. Eles ainda debocham da gente. Não se apeguem
comecem a ver tudo isso como se não fosse nada de vocês, como se nós não temos que ter essas coisas, esses lixos. Muito mais bonito ver aqui, sabe o quê? A natureza plena. E depois nós voltarmos para ela. Então vão aparecer coisas grandiosas. Não precisamos dessas coisas. E a nossa imaginação vai ser suficiente para termos, voltarmos, viajarmos dentro dela. Não precisamos ver essas coisas, nem ir a lugar nenhum para ver essas porcarias feitas pelo sistema, para contar as histórias deles, para nos fazer viver o filme deles. Ai, cenário, gente, é tudo cenário deles. E todos com um monte de historinha para nos enganar. Tem cenários que são nossos, que nós construímos como uma cidade, algumas cidades aí no Brasil, que a gente sabe, a gente viu pessoas construindo a massa, certo? Isso aqui são blocos. Eles conseguem fazer isso muito rapidamente, mas nos deixam pensar que foi feito assim, numa dificuldade. Procurem olhar bem de perto os detalhes desses prédios, dessas construções. Tem igrejas pequenininhas feitas por a gente da gente, mas é muito, muito pouco que foi feito por nós, da massa. O resto é deles. Tudo foi construído por eles. Eu não sei se aqui de São Paulo, não sei se isso aqui. Ainda não pesquisei de São Paulo, mas o resto, assim, muitos aqui da Europa, porque como eu estou aqui, fica mais fácil para mim ficar analisando e pesquisando, olhando os detalhes das construções. Cenários, todos cenários, essas histórias deles também. Deletem, rejeitem, digam não, não se apeguem a nada. Isso não é bonito, isso aqui é uma coisa feia. Eu sempre ouvia as pessoas falando assim, ó, cada catedral que eu acho lindo na Europa. Quando eu era pequena, eu via as fotos, não achava muita graça. Ou quando eles diziam são sinagogas ou castelos. Eu fui em tantos castelos, nunca me senti bem. É uma coisa fria, deprimente dentro desses castelos. Por mais que eles sejam coloridos, não é possível que as pessoas não sintam isso. Isso aqui não é. É que na busca vem muitas coisas que não é para aparecer. Tudo cenário. Tudo cenário. Nem temos certeza se essas pessoas viveram lá atrás mesmo. Essas civilizações que desapareceram. Ah, sim, os livros, né? Ah, sim, os especialistas, historiadores, todos os personagens do sistema nos garantindo e nos dando credibilidade às histórias do sistema. Assim é fácil. Não existe ninguém da massa, são pessoas do sistema, por mais que pareça ser nossa gente, não é. Temos que acordar para isso. Nós estamos dentro de um cenário ridículo, vivendo uma história ridícula e mentirosa. Nos consome, acaba com a gente, nos faz brigar, separar, perdendo tempo vindo para cá para viver algo que, se não estivéssemos manipulados, nós não iríamos viver nada disso, nós não seríamos as pessoas que somos, porque nós nos tornamos o que o sistema quer e quis. Obrigada pela atenção. Até o próximo Yeti de Wahrheit. Não aceite, não aceite. Não aceite nada que for do sistema, por mais que pareça lindo. Não se deixe encantar, fascinar, deslumbrar. Fascinação, deslumbramento, coisas misteriosas, ocultas, que as pessoas passaram a gostar muito disso. Nada disso é bom para nós humanos. Se afaste, aprenda a não gostar. Tudo que é oculto, organizado, normalmente não é bom. É ruim para nós, pessoas da massa. Diga não dentro do seu mental. Você não vai se apegar a nada do sistema, nem ficar atrás, nem se tornar fã, nem ser um repetidor das coisas do sistema. Aprenda a detectar os seus personagens, aprenda a detectar os seus cenários, aprenda a detectar as suas notícias. Aliás, tudo é dele. As notícias, as informações, todas no sistema. Mas ele joga, ele é um bom jogador e ele está dando pistas. Sempre deu, ele dá chances.
para ver qual. Sabe por que ele dá? Porque ao mesmo tempo que ele te dá uma mão para você vir e sair, ele com a outra mão coloca um monte de obstáculos para você cair ou para você ser desviado. É assim que o sistema funciona e por isso que ele tem a certeza que por mais pistas que ele dê, muitos de nós não conseguirão ver. Bom, eu fico por aqui torcendo para que muitos de nós daqui para frente acorde mais rápido, muitos, e até o próximo.